se a crise ela é de fora para dentro ou ela é de dentro para fora. E eu lembrei um pouco da minha infância, pois eu venho de uma infância muito, mas muito pobre, mas muito feliz. E se eu fosse pensar em crise, eu vivi uma crise na minha vida por muito tempo, sem saber que era uma crise. Mas talvez, para muitas pessoas olhando de fora, sim, fosse uma crise. Nasci numa região muito pobre, no interior de São Paulo, um dos bairros mais violentos da região. E meu pai era um cara maravilhoso, meu pai já é falecido, ele faleceu quando eu tinha 27 anos. Mas o meu pai, apesar de ser um cara incrível, ele sofreu de uma terrível doença, na minha opinião, a mais das piores que eu já pude ver, que foi o álcool. Meu pai era alcoólatra. E minha mãe, vendo tudo aquilo, tendo que cuidar de 4 filhos, ela acabou desenvolvendo uma doença também horrível, que é o transtorno bipolar. Minha mãe ainda é viva e ainda lida com essa doença até hoje. E eu comecei a refletir tudo sobre crise. Que crise que estamos falando no Brasil? Crise da competência, crise das pessoas, crise das ações. Porque naquela época, ninguém falaria que eu poderia estar aqui hoje dando esse depoimento. Eu, na verdade, por essas limitações na minha vida, eu acabei sendo desacreditado, né? Ninguém acreditaria em mim que eu poderia um dia dar certo. Só meu pai. Meu pai sempre falou, você vai dar certo na vida. Talvez ele falasse isso para me encorajar a ser alguém que ele, de uma certa maneira, não conseguiu ser. Porque eu tenho certeza que tudo que meu pai queria na vida é que eu não entrasse no álcool, que nenhum dos filhos dele entrasse também no álcool. E isso eu consegui fazer para ele. Nenhum de nós dependemos de álcool, nós bebemos socialmente, mas não temos nenhum problema com a doença. E garanto uma coisa para vocês, crise é quando você tem todos esses problemas na sua vida e não tem quem te ajudar, não tem para onde correr, a não ser você mesmo ter que fazer algo. Até que chegou aos 19 anos, 18 anos, eu fui servir aeronáutica, queria ficar fixo lá, seguir carreira, mas chegou lá dentro, eu resolvi, não era muito minha praia, não acabei não me adaptando muito, só que aí surge uma novidade. Eu vou ser pai. Pai aos 19 anos, não tendo onde morar, basicamente, porque meu pai mal conseguia cuidar da família dele, imagina cuidar da minha nova família, comigo, com a minha ex-mulher, com meu filho. E nisso, minha avó me empresta uma casinha dela, como se fosse um corticinho, banheirinho pro lado de fora, a gente dormia no chão, no colchãozinho do chão, eu, a mãe do meu filho e ele. E ali eu ficava pensando todo dia, eu não quero isso para o meu filho, eu quero o melhor para o meu filho, eu quero que ele não passe pelo que eu passei. E meu pai chegava para mim e dizia assim, filho, você vai conseguir, você vai chegar onde você quer, só que para isso você tem que abandonar a aeronáutica. Eu falei, por quê, pai? Ele falou, porque você não ama o que você faz, você está lá apenas pelo dinheiro. E pessoas que estão em algum lugar apenas pelo dinheiro não são pessoas felizes. Para a felicidade acontecer de fato, você tem que amar o que você faz e dar o melhor nisso. E como eu gostava de vendas, eu não pensei 2 vezes e resolvi abandonar a aeronáutica, sair depois do serviço obrigatório e fui arriscar em vendas. Ao arriscar, monto meu primeiro negócio com 19 anos, na sequência monto outro, e monto outro, e monto outro, muitos erros como qualquer negócio tem, mas é dali que vem os acertos, é dali que a gente começa a acertar. E fez com que eu pudesse chegar até aqui hoje. Esses erros puderam fazer eu chegar até aqui hoje. Esses riscos que eu assumi puderam fazer eu chegar até aqui hoje. Riscos esses que uma única pessoa me orientou na época, meu pai, dizendo que eu devia tentar, porque quem não tenta nunca vai saber se deu certo. O que vocês têm feito para melhorar a vida de vocês? Ah, mas tem a corrupção, tem não sei o quê, Lava Jato, tem não sei o que da onde, o ladrão tá aqui, político lá, roubando, fazendo não sei o quê. Tudo bem, a gente já sabe. O país realmente precisa passar por uma melhoria, precisa de mais justiça, precisa de uma série de coisas. Mas vamos falar da gente. O que você tem feito para melhorar? O que você está fazendo? E normalmente essas pessoas que estão reclamando, muito pouco têm feito. É como se sentado, esperando as coisas fossem acontecer. Imagine,
Se eu tivesse sentado esperando as coisas acontecerem, eu estaria até hoje na beira da favela, porque nada ia acontecer na minha vida se eu não tivesse agido. Então as pessoas quando vêm me perguntar de crise, eu até meio que não dou tanta relevância a isso, porque eu nasci na crise. Eu nasci sem um centavo no bolso. Meu pai, quando faleceu, ele não me deixou herança financeira, ele me deixou uma herança aqui, ó, na cabeça. Aliás, ele deixou até umas continhas para eu pagar, porque ele não tinha condições. Mas ele deixou uma família unida, ele deixou uma mente vencedora para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Meu pai preparou a minha mente, ele não preparou meu bolso. Meu bolso eu consegui preparar com a minha mente. E é isso que as pessoas precisam entender, que a crise delas está aqui, na mente delas. Bom, falar de realização para mim, acho que é muito fácil. Como eu disse para você, eu não olho a minha realização só nas minhas empresas. Eu tenho fábrica de tecnologia, faço negociações com o mercado chinês, com o mercado asiático, com o mercado americano, mas para mim o sucesso não está só aí. Para mim o sucesso é eu poder, por exemplo, ver meu filho hoje, com 21 anos de idade, fazendo o seu primeiro negócio na China. Recentemente ele esteve em Hong Kong, fazendo seu primeiro contato empresarial, seu primeiro negócio, para montar sua primeira empresa. Isso para mim é sucesso. Poder ver que eu pude, de alguma maneira, fazer com que todas as dificuldades que eu passei gerassem um fruto, e um fruto que hoje eu posso colher, que é ver o sucesso do meu filho, que é ver a felicidade da minha mãe. Por exemplo, meu pai, antes de falecer, ele falava muito sobre assim, vocês vão aposentar sua mãe. E eu tenho muito orgulho em dizer que logo depois que meu pai faleceu, eu já consegui aposentar minha mãe. Minha mãe, desde que meu pai faleceu, ela nunca mais precisou trabalhar e graças a Deus eu posso ajudá-los até hoje. Então o sucesso para mim é todo esse conjunto. É ver minha família realizada, é ver o meu filho podendo progredir na vida, poder crescer, porque para mim, pensar que se eu pudesse voltar tudo isso de novo e passar por todas as dificuldades de novo, eu passaria tranquilamente. Porque tudo que aconteceu na minha vida fez com que eu chegasse até aqui hoje. Não foram as facilidades da vida que me fizeram chegar aqui, foram as dificuldades da vida. Por isso que os americanos costumam falar no pain, no gain. Eu tenho certeza que essa frase existe. E se eu for olhar para a religião até, né, minha família é católica, eu sou aquele católico que vai mais ou menos na igreja, mas a história de Jesus Cristo, né, que fez todo esse sacrifício para mostrar quem ele era. Então eu acho que as pessoas têm que entender que realização é quando você consegue se equilibrar. Problemas nós vamos ter a vida toda, mas o que vai fazer com que a gente supere os problemas e busque o equilíbrio sempre vai ser a nossa mente. Se você acredita que você tem um problema, você terá o problema. Se você acredita que você pode superar o problema, você vai superar o problema. Simples assim. A mente é a base do sucesso.